Estamos começando a última aula, né, de Química antes do Enem, tá certo? Esse Enem aí bem diferenciado, que já no primeiro dia já deu bastante o que falar, né? Eu sou o professor Matheus, sou coordenador da área de Química, e hoje, a pedido de vocês, nós vamos ver então um resumão sobre reações químicas, né? Então, alguns professores, eles estão de férias, então eles gravaram vídeos, né, que eu vou mostrar para vocês na sequência, né, eles explicando tudo direitinho. Eu vou dar minha aula aqui ao vivo, né, presencial, e aí a gente vai fazendo uma conversa, né, a respeito daquilo que a gente aí vai tratar hoje, que no meu caso, né, aí cada professor vai tratar sobre reações químicas, mas sobre alguns tipos de reações. Eu vou tratar então sobre as reações químicas dos exercícios físicos, tá? O que, que acontece quando a gente vai lá, faz uma corridinha, vai para academia, né? O que, que acontece no nosso músculo quimicamente? Tá, mas o que, que altera? Por que, que eu sinto dor muscular? Por que, que eu tenho suor, né? Porque, claro, é um termo um mecanismo de regulação térmica, tá? Mas da onde é que vem a água, né? Como é que eu tomo água, mas o meu organismo também gera água? Da onde que vem quimicamente, né? Todos esses fatores. Bom, então a gente vai falar hoje sobre as reações químicas dos exercícios físicos. Então, a gente vai ver o que acontece no nosso corpo, né? Alguns mecanismos de consumo de energia, porque a gente é uma maquininha, né? O corpo da gente, né? A gente ingere, né, energia na forma dos alimentos, né? E a gente gasta ela, libera alguma coisa, que é o CO2, né? E também aí tem tudo nesse meio, né? Nesse mecanismo complexo que é o corpo humano, né? Nós temos aí a água, né? A água é essencial para a vida. Então, quem é os principais, né, componentes, as principais fontes de energia do nosso corpo? São os alimentos, né? Então, os alimentos eles têm, que vocês já viram já em outras aulas de química, as químicas dos carboidratos, né, das proteínas, das gorduras, sais minerais e vitaminas. Então, a gente pode ver que essa aula, gente, é uma aula bem interdisciplinar, bem bioquímica, tá? Outros professores trazem a química um pouco mais crua, mas não tem problema, tá? Então, nossos principais fontes de energia são os alimentos, né, que são compostos de carboidratos, proteínas, gorduras, sais minerais e também as vitaminas. As vitaminas são os componentes muito interessantes, até porque agora essa questão da pandemia, né, o pessoal diz, mantenha a sua imunidade alta. Como é que eu faço isso? Fazendo uma boa ingestão de alimentos contendo grande quantidade de sais minerais, vitaminas, né? Enfim. Então, como é que isso ocorre? Bom, a gente consome, então, alimentos, que são esses produtos, né, ricos em carboidratos, proteínas, gorduras, e no nosso corpo vai quebrando tudo, já começa na saliva. A saliva, né, já vai quebrando o amido que tem na batata, que tem no trigo, vai quebrando, 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 ou seja, uma reação de hidrólise. Ele vai quebrando e vai gerar quem? O glicogênio. O glicogênio é um dos componentes, né, bioquimicamente falando, é um dos componentes de energia no nosso músculo. Então, o músculo, para nós fazermos essa atividade aqui, por exemplo, de esticar o braço, de mexer o pescoço, tudo aqui, o que tem? A nossa reserva energética dentro do músculo, que a gente pode chamar de glicogênio. E no momento que nós quebramos essa molécula, ou seja, nós fazemos uma hidrólise dessa molécula, nós temos que uma geração de energia, né? Porque isso aqui, por exemplo, requer energia. Então a gente gasta energia. Por exemplo, eu estar quente, né? Por exemplo, nossa, como você está quente hoje? Porque hoje é dia quente, né? Ou, nossa, mas você está suando, o que está acontecendo? O seu corpo libera energia na forma de calor, né? A gente libera também o que? CO2. Então eu estou falando com vocês aqui e estou liberando CO2, né? Então, essa quebra do glicogênio, essa hidrólise, então essa palavra é muito importante, hidrólise, tá? Essa lise, né? O que vai gerar?
vai gerar energia, que é justamente para a gente fazer essas ações aqui, de estar conversando, de estar se movendo. CO2, que é o que a gente está exalando, então os nossos pulmões, eles têm uma rede muito grande de alvéolos que vão captar o CO2 sanguíneo e liberar, né, para o externo, e água. Tá? Então, mas eu nem tomei muito líquido e tô toda hora fazendo xixi. Mas também você praticou bastante exercício, então isso também tem uma relação, porque o exercício também tende a liberar água, tá? E é engraçado que a gente tem mais sede, né? Mas isso por causa da sudorese. A gente tem muito suor, né, para tentar regular a temperatura corporal. E aí o que acontece? A gente gasta muito dessa água na forma de suor. Então aí, bom, como é uma aula de química, né, galera? Então a gente vai aqui trazer a fórmula estrutural, a fórmula química, né, do glicogênio, tá bom? Então a gente pode ver, olha que linda essa fórmula aqui, que vocês, por favor, não se assustem, tá? Porque no Enem é uma coisa que o pessoal, que acontece bastante, né? O pessoal olha para cá e já pensa, meu Deus, é agora, né? Agora, não sei mais nada. Não, calma, gente. Vamos analisar os componentes que a gente conhece. Por exemplo, quando tem essa estrutura aqui, a gente sabe que cada encontrozinho aqui, tá bom? Olha ali, ó, tá vendo? Cada encontrozinho aqui é um carbono. Então a gente sabe aqui, por exemplo, esse carbono está ligado aqui. Eles não estão representados, não tem um Czinho aqui, né? Exato. Só que esse tipo, né, de estrutura, né, linear, a gente já automaticamente intui que aqui nós temos um carboninho, aqui nós temos outro, e assim sucessivamente, tá bom? O que nós podemos identificar aqui também? Bom, olha aqui, ó, nós temos uma ligação entre moléculas. Então, a gente pode ver o seguinte, isso aqui, galerinha, quando tem esse colchete aqui, é quando é um polímero. O que é um polímero? São vários componentes, um do ladinho do outro, unidos, tá? O glicogênio é isso. Isso que vocês estão vendo aqui, pessoal, é uma molécula de glicose. Sabe aquela que você toma na veia quando toma uns gorazinhos a mais? Exatamente. Glicose, tá bom? Glicogênio nada mais é do que uma união de algumas, né, moléculas de glicose, tá? E essa glicose, ela é extremamente energética. Carboidratos, de uma forma geral, são extremamente energéticos. Então, quando a gente come pão, a gente fica super motivado, né? A gente vai lá para estudar, engorda também, né? Porque é extremamente energético. Então, por isso que as pessoas fazem aquela dieta das proteínas, né? Tentam diminuir a quantidade de carboidratos, enfim. Porque os carboidratos são muito complexos. Só que a gente precisa também dos carboidratos. Não vamos abolir, né, de toda forma da alimentação. Nós precisamos comer o pãozinho, o arroz, né? Comedidamente, né? Obviamente, em porções pequenas. Mas a gente tem que comer. Justamente por quê? Porque nessas rotas metabólicas, né, bioquímicas, vai acontecer a formação desse glicogênio no nosso músculo para a gente poder fazer essa movimentação. Então, o glicogênio nada mais é do que a reserva energética para o músculo poder atuar. Então, aqui, gente, vocês podem ver, por exemplo, pensei em me movimentar. Quem vai estar lá presente para gerar energia? O glicogênio. Então, nossos músculos atualmente estão repletos de glicogênio. Para a gente poder se movimentar aqui. Você lá está fazendo sua prova do Enem, aqui, ó. Você está aqui escrevendo, está gastando glicogênio, tá? Você está exalando CO2, entendeu? Então, glicogênio é a nossa fonte de energia no músculo. A gente come, ele vai ser degradado. Aliás, a gente come os carboidratos bem grandões, aí vai quebrando em moléculas menores, e eles se rearranjam no músculo para poder formar o glicogênio. Tá certo? Então, aqui mais pertinho para vocês verem, ó, até resolvi dar um zoom na carinha do glicogênio para vocês entenderem basicamente como é que ele se forma, tá bom? Então, esse aqui é uma molécula de glicose e várias ligações aqui. Vocês estão vendo várias ligações, uma unida com a outra, tá bem? Então, como eu falei, ó, no colchete, pessoal, a gente chama de
polímero. Então, quando tem um colchete, quer dizer que são várias unidades, né? Ó, aqui a gente pode ver que o glicogênio tem de 7 a 11 unidades de glicose, tá? Às vezes o pessoal coloca um Nzinho, porque é tanto que a gente não sabe quantas unidades daquele polímero nós temos, né? Quantas unidades, né, daquele monômero para formar o polímero. Então, a gente pode ver que é um grande quebra-cabeça. Um vai grudando no outro, que vai grudando no outro, que vai grudando no outro e forma um polímero, tá bem? E aqui, pessoal, é o que nós chamamos de ligação glicosídica, que é quando glicose, ó, que bonito, ligação glicosídica. Então aqui nós fazemos o quê? Uma união entre uma glicose, que está aqui bonitinha, junto com a outra, através daqui, ó, do oxigênio. E isso nós chamamos então de ligação glicosídica. Então, o glicogênio é um polímero de glicose, são várias glicoses unidas umas às outras, através de ligação glicosídica. O que que une? Qual é a cola deles? O oxigênio. É o oxigênio que vai fazer essa ponte, né? Essa ligação glicosídica entre uma molécula de glicose e a outra, para poder formar esse grande e imenso polímero. Entenderam? Bem tranquilo. E as reações químicas, o que, que isso tem a ver com o nosso tema, né, atualmente, falando sobre reações químicas? O glicogênio ele tem duas rotas, tá bom? Então, tem a rota com oxigênio, quando a gente está respirando, né? Vamos lá, vamos fazer exercícios, né? Com oxigênio e sem oxigênio, como por exemplo, se a gente às vezes corre, parece que corre, falta oxigênio no nosso corpo, começa a doer os músculos, né? Nossa, mas tô cansado. Então, não necessariamente porque o corpo não teve ainda essa capacidade de acelerar tanto para o oxigênio ir para o músculo. Então, às vezes ocorrem reações químicas no músculo que a gente não consegue, né? Ou seja, não tem um aporte de oxigênio lá para poder fazer essa conversão. Quando nós temos uma característica de com oxigênio, nós temos alguma reação química. Quando nós temos sem oxigênio, nós temos outra reação química. Então, isso agora nós vamos ver exatamente como é que acontece no músculo essas reações. Bom, isso aí a gente obrigatoriamente tem que falar das rotas bioquímicas do glicogênio, tá? Então, vocês provavelmente já devem ter visto em biologia o ciclo de Krebs. Parece uma coisa meio chata, né? Ciclo de Krebs, aquele monte de coisa, aquela rota enorme. Não, eu não quero que vocês saibam isso atualmente. Eu quero que vocês entendam como é que funciona esse mecanismo, tá? Quimicamente lá no músculo. O que acontece na célula, isso a gente não vai entrar na questão, tá? O que a gente vai entrar na questão é saber quais são as reações químicas que ocorrem, né, com o glicogênio dentro do músculo, beleza? Então, bom, o glicogênio ele vai ser transformado em todas essas rotas que a gente está vendo aqui. Então, através do quê? Da glicólise. Nós temos o glicogênio, ele reserva, beleza? Só que ele precisa ficar uma molécula, ele vai quebrando. E toda vez que ele quebra, ele é uma molécula grande, ele vai quebrando. Toda vez que ele quebra através da glicólise, então toda vez que a gente fala lise, é quebra, tá, gente? O glicogênio é algo de reserva no músculo, tá? Então ele tá ali reservadinho, tá? É que tá a mesma coisa que a gente vai tá com fome, vamos comer um pãozinho, né? A gente corta o pão em pedacinhos, a gente vai comendo um pedacinho, depois vai comendo outro pedacinho, mesma coisa. O glicogênio é uma molécula grande, então o que a gente vai fazer? Ele vai cortar, vamos cortando, e toda vez que eu corto o pedacinho do glicogênio, quimicamente falando, nós temos uma lise. E toda vez que nós temos essa lise, né, aqui no caso é glicólise, ou seja, uma quebra, vai liberar o quê? Energia. Então, toda vez que tiver uma reação de lise, quebra, vai ter liberação de energia no caso da glicólise, tá bem? Então, se nós temos oxigênio, tá? O que vai acontecer? Nós temos, então, liberação de CO2, energia, né, e água. Então, nós temos exalando CO2, tá bom? Falando em água, tá bom? Então, vai sair água, CO2
né? Quando a reação possui oxigênio. Então, meu músculo está com oxigênio, né? Eu estou respirando super bem. Meu exercício não é aqueles pesadão, sabe? É bem tranquilo, estou fazendo uma caminhada, né? Ou até uma leve corridinha, tá tudo tranquilo. No momento em que eu faço um exercício meio puxadão, sabe? Aqueles assim que dói mesmo, ou muito intenso, ou que é muito peso que eu não consigo fazer com que o meu músculo respire, o que vai liberar? Vai liberar o que nós chamamos de lactato. Tá? Então, o que é? O músculo não oxigenou o suficiente. E no momento que ele gera esse lactato, o que acontece? Esse lactato vai produzir íons H+, tá? Sempre que a gente fala que algo produz íons H+, a gente tem que entender que eles produzem, que eles diminuem o pH, tá? Então, lembra da escala de pH? O músculo fica em torno de 7, que é o pH neutro, né? Aquele bem tranquilão, 6 e 8, por aí, que é o pH do sangue, dos músculos, tá? No momento em que eu tô fazendo aquele exercício super intenso, que tem pouco oxigênio nos meus músculos, vou gerar quem? O lactato. Esse lactato, ele gera íons H+, tá? Porque eu não tenho mais o oxigênio para receber uns elétrons, esses íons H+, né, para gerar água, H2O. Eu não tenho esse oxigênio, né, para gerar água. Poxa, o que eu vou fazer agora com esses íons de hidrogênio? Eles permanecem no músculo e através do mecanismo bioquímico eles são degradados. Mas antes de serem, né, conduzidos, na verdade, degradados não, conduzidos. Mas antes deles serem conduzidos, eles diminuem o pH do músculo. Então ele torna o músculo um pouquinho mais ácido do que o normal. E isso, pessoal, é o que causa aquela incomodação de ardência, sabe? Quando você tá fazendo. Olha, eu não faço academia desde fevereiro por causa da pandemia, né? Mas o pessoal que faz academia, levanta e dá aqueles gritão assim que tá doendo o músculo, é o lactato, gente. É o lactato que não tem o oxigênio para gerar água no final, né, do seu processo. Então, o que ele vai fazer com esse hidrogênio? Ele diminui o pH do músculo e causa essa incomodação, essa queimação. Né? Então aí a gente pode ver que é bom às vezes a gente fazer um pouco de exercício, né? Tomar um pouquinho de água, respirar um pouquinho. Por que o pessoal fala no pain no gain? Ou seja, sem dor, sem ganho? Porque essa diminuição do pH, essa formação desse lactato é interessante, sabe por quê? Porque ele vai quebrar algumas das proteínas do feixe muscular, do músculo, e aí o músculo vai crescer um pouco mais, tá? Cada vez que eu lesionar entre aspas, tá, gente? Cada vez que eu quebrar essas proteínas, elas vão se reorganizando um pouco maiores, tá? E aí, o que vai acontecer? Eu vou ganhando massa, porque aí mais proteínas vão sendo formadas ali. Entendeu? Bem interessante, né, galera? Bioquímica é mel na chupeta, como diz o outro. Tá bom? Então, lactato é interessante. Por isso que no pain, no gain. Claro, né? Porque se eu faço aquele exercíciozinho, que eu dou uma corridinha, né? Uma coisinha assim, é ruim aquela dor, né? Ninguém gosta. Só que assim, aquela pessoa que sofre, né? Que vai na academia, faz aquelas dietas de proteína, blá, 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 que não é o meu caso, tá? Mas que faz esses exercícios, justamente o que? Eles querem produzir esse lactato, por isso que eles puxam muito ferro ou fazem muito exercício, para doer mesmo o músculo, porque aí tá gerando esse lactato, tá gerando íons H+, que vão alterar aquelas proteínas e destruir alguns feixes. Esses novos feixes vão serem criados, feixes de proteínas do músculo, né? Vão ser criados e vão aumentar o músculo. Daí o pessoal vai ser a Graciane Barbosa, né? Aí da musculação. Entenderam? Bem tranquilo, né? Sem oxigênio vai formar lactato. Com oxigênio, CO2 e água. Beleza? Bom. Então, infelizmente aconteceu um problema e a pessoa veio a óbito, tá? O mecanismo bioquímico é semelhante, porque você não vai ter o oxigênio ali presente nos músculos, né? Isso acontece também quando a gente vai ver na indústria de produtos cárneos. Então, por exemplo, nós vamos lá, né? Tem um boizinho, né? O boizinho é abatido
E o que acontece? Ele tem também glicogênio, assim como nós, né? Ele tem glicogênio lá no músculo. Então, o que vai acontecer? Quando há morte, não há oxigênio, né? Então, esse glicogênio ele vai ser transformado em lactato e esse lactato vai ser ainda transformado em ácido lático, entendeu? Porque assim, ó, quando o boizinho ele é abatido, o que acontece? A carne, ela tem de fazer o quê? É músculo, né? Ela tem glicogênio ali de reserva. E quando o boizinho ele morre, o que acontece? Ele vai tentar, claro, o músculo ele não sabe que não tem mais oxigênio. Então ele vai tentar se manter vivo. Ele vai contrair, relaxar involuntariamente. Então, esse mecanismo de contração e relaxamento vai gerar o que? Vai queimar o glicogênio sem o oxigênio e vai gerar ácido lático. E isso vai discorrer da diminuição do pH na carne, tá, gente? Então, isso é a transformação de músculo para carne. Por que a gente não abate o animal e simplesmente come a carne naquele momento? Porque ele ainda precisa ter esse mecanismo bioquímico de transformação para diminuição do pH, que ajuda, né, a tornar a carne mais macia. Bom, então, eu quero trazer para vocês, toda essa conversa foi só para trazer o ácido lático, tá? O ácido lático que tem bastante no iogurte, né? Bastante aí alguns queijos, né? Ele tem esse grupamento funcional aqui, tá bom? Então aqui a gente pode ver, deixa eu tentar escrever aqui, bonitinho. Nós temos um C, que é um carbono, tá? Aqui um carbono aqui e outro carbono aqui, tá? Não vamos esquecer. Esse aqui, ó, tudo isso aqui juntinho forma o grupamento funcional que é do ácido, tá? Sempre com o final ico. Então a palavra fica ácido lático, certo? Então o grupo funcional do ácido lático é COOH. Então, quando o corpo, né, ou quando o animalzinho é abatido, né, vão trazer com o bichinho, né? Quando o bichinho é abatido lá para virar para consumo de carne, ele discorre, né, desse processo metabólico, em que falta oxigênio, gera lactato, e esse lactato é convertido em ácido lático, cujo grupamento funcional é COOH. Bem, e aqui é bem tranquilinho de entender. Então, vocês podem ver que existem vários grupamentos funcionais que vocês já tinham visto nas outras aulas de química orgânica. Bom, eu vou pegar, né, um videozinho agora da Alex, professora Alex. Beleza. E vou mostrar para vocês o que ela trouxe. Tá bem?
Então, pessoal, vocês viram aí a aula da professora Alex, tá certo? Alguns professores eles não podiam estar hoje, mas mesmo assim eu resolvi trazer esses vídeos, né? Pedir para eles fazerem esses vídeos, porque alguns queriam mandar algumas mensagens, né? Falar, né? Com vocês, conversar, até porque a gente passou ao longo desse ano aí tendo contato com vocês, né? Então eu vou trazer agora o vídeo da professora Kellen, tá bom? A professora Kellen, ela também vai falar aí sobre algumas reações orgânicas de adição, tá certo? Então, a professora Kellen, com vocês, a professora Kellen.
Então, galera, são várias reações, mas qualquer coisa vocês vão poder ver essa gravação, ela já vai estar disponível aí daqui a uns 2, 3 dias, né? Mas o que eu aconselho para vocês dê uma descansada, tá? Porque realmente a prova é uma prova muito cansativa. Bom, vocês já fizeram a primeira parte, né? Então você já tem consciência, né, de como é que funciona. Gente, eu vou passar o último videozinho, que é da nossa professora, né? A professora Thaís, tá? Ela também tem um recadinho para vocês. E ela vai falar um pouquinho sobre chuva ácida, que é uma coisa que vocês já começaram a ver com ela, né? E eu acho que seria interessante a gente dar um fechamento aí nesse conteúdo.
Então, pessoal, a gente diminui um do outro, né? E isso, a gente dá uma olhadinha para ver, né, se o hidrogênio ele sai mais facilmente ou não, tá? Se o hidrogênio sai mais facilmente, ele é um ácido um pouco mais forte, tá? Aqui nesse caso, ele vai sair mais facilmente do H2SO4, então ele é caracterizado com um ácido um pouco mais forte do que o H2SO3, por exemplo. Tá? Ele forma íons mais facilmente. É isso que determina se o ácido ele é mais forte ou um pouquinho mais fraco. Tá? Então, galerinha. Não sei se é essa a tua dúvida, Vitória. Perfeito. Então, agora que estamos na finaleira, né, da nossa aula de química sobre reações, eu vou trazer algumas dicas gerais sobre as reações químicas que vocês podem ver no Enem, tá bem? Bom, dicas de reações. Nós temos duas coisas bem distintas: reagentes e produtos, tá? Reagente é tudo que está no primeiro instância. Aqui vocês podem ver os reagentes. Nesse caso aqui é um ácido, tá? O HCl e uma base. Tá? Então aqui a base é o NaOH, tá? E nós temos também produtos, tá? Esses produtos vão resultar justamente dos reagentes, que são quem? Vai resultar em sal e água. Então, um ácido mais uma base, que são os reagentes, vão resultar em produtos, que neste caso é o sal, né, o NaCl, que é o sal de cozinha, mais a água. Bom, então sempre quando vocês virem reações químicas, é sempre isso aqui, tá? De uma forma geral. É os reagentes que vão se combinar e resultar em alguns produtos. Aqui outro exemplo, né? Então aqui a gente pode ver que, na verdade, esse aqui é o mesmo exemplo, né? HCl mais NaOH vai gerar NaCl mais água. Então aqui nós temos os reagentes e aqui nós temos os produtos. Esse exemplo aqui, nós temos o ferro que reage com oxigênio e mais a água, formando quem? Hidróxido ferroso, tá? Então, aqui a gente pode ver que nós temos os produtos. Então, esse aqui é um exemplo que a gente pode ver de uma reação de adição, né? Nós estamos adicionando coisas, né? Então, aqui nós temos reagentes e nós temos produtos. Aqui, pessoal, quando vocês virem isso aqui, tiver essa setinha que vai para um lado e ela volta, quer dizer que a reação ela é reversível, tá, gente? Então, se ela vai e volta, quer dizer que a reação é reversível. Se ela só vai, quer dizer que ela não volta mais, não. Parece meio idiota falando isso, né? Que volta, não volta, mas às vezes cai uma pegadinha, que a reação é reversível ou não. Então, se ela tem essa setinha que vai e a setinha que volta, quer dizer que a reação ela é reversível, tá bom? Aqui, quando tem H, aliás, quando tem o delta, tá? Delta H mostra que tem temperatura. Então, vocês podem ver no vídeo da Kellen que ela fala assim, esse aqui tem o delta, tá? Quando tem delta, envolve temperatura. Quando tem o delta H, quer dizer que a reação em si, quando nós temos, né, reagentes e vai resultar em um produto, ela vai captar temperatura ou vai liberar temperatura, tá? Quando ela libera calor, nós temos um ΔH negativo, tá? Ela vai liberar calor, é uma reação exotérmica. Exo libera, isso nós vimos na aula, tá? Nas outras aulas de química. Quando nós temos, então, uma reação endotérmica, ou seja, ela absorve calor, nós temos um ΔH positivo. Então, sempre quando vocês virem reações em que tem ΔH, pensem, se é exotérmica, esse ΔH vai ser negativo. Se é endotérmica, esse ΔH vai ser positivo. Tá bom? Dica geral, então, de química. Agora, finalizando tudo, né? Tentem observar os gráficos,
tá? Não se desesperem quando, ai, professor, vai ter gráfico. Sim, normalmente tem gráfico, tem tabela, né? Tem reações. Não esqueçam de olhar as fontes, por exemplo, fonte, química nova, tal, não sei o quê. Até a fonte do gráfico, né? Fonte que eu digo é da onde que eles tiraram, né? Aquele gráfico é interessante. Olhem tudo, observem bem, né? Tentem tirar o máximo de informações desses gráficos, dessas tabelas e dessas reações, tá bom? Então, dica geral, não somente para as questões de química, mas matemática, né? Biologia, física, né? Agora nessa segunda etapa. Foca nas questões mais fáceis e deixem as difíceis se sobrar tempo, tá? Então, na hora do cálculo lá, para saber, eu tirei 600, 700, que eles vão avaliar? Se você chutou ou se você sabia. Então, por exemplo, se você acertou mais as fáceis e acertou uma difícil, você pontua mais do que se acertar aquela difícil e errar as fáceis. O sistema intui que você chutou, tá? Então, foca mais nas fáceis. Leu. Esse aqui eu sei pelo menos um pouquinho, eu tenho uma base. Bom, marco ali. Para a próxima questão. Vejo que eu não tenho nem ideia daquilo ali. Bom, passo para a próxima e assim vou indo, tá? Não percam tempo assim naquela questão difícil que você precisa pensar muito, né? Eu já fiz Enem algumas vezes, então é isso aí, gente. Olha e vê, essa eu consigo, vai lá, faz. Próxima. Se você não, se estiver muito difícil, você pula para a próxima, tá? E não esqueçam de procurar extrair o máximo de informação da questão, tá? Pensem bem, olhem o gráfico, olhem a tabela, olhem a reação, olhem o ΔH, vê se é reversível, se não é, né? Olha o que é reagente, o que é produto, tá? Isso é interessante para parte da química. Então é isso, galerinha. Por hoje, a nossa aula de química ela tá acabando, tá? Química, essa parte, esse segundo dia, assim, normalmente não é um dia que as pessoas gostam, porque o pessoal não gosta muito de exatas, né? Às vezes o pessoal é assim, né? Mas pensem que às vezes, de nada, Vitória. Pensem que essa parte aí, de repente, vocês podem se destacar. Porque aí o pessoal, eu não gosto, não vou me sair muito bem, aí então mesmo que eu vou focar para tentar tirar uma nota maior, porque aí você concorre, né, com pessoas que não são tão boas nessa área. Então, às vezes, para a gente se destacar, a gente tem que pensar que a gente tem que ser bom, e às vezes, em coisas que os outros não são tão bons, né? De nada, imagina, Luísa. Então, infelizmente, é uma competição, né? É uma variação que vocês vão concorrer com outras pessoas. Então, uma boa prova. Eu nunca dou boa sorte, eu dou boa inspiração, porque às vezes a gente está inspirado, e só flui, né? Então, eu trouxe essa fotinho aí, we can do it, porque para vocês, vocês conseguem, mantenham o foco. Eu sei que é difícil, ainda mais usando máscara e toda aquela coisa assim por causa da pandemia. Pensem, olha, vão tão felizes que vocês consigam, no meio disso tudo, prosperar, tá bom? E ainda mais agora, que feliz, porque a vacina tá aí e em breve a gente vai estar todo mundo imunizado, tá bem? Então, bom descanso, não esqueçam, assim, gente, vejam essas aulas, né? Fiquem bem à vontade. Se quiser repetir ela até uma quarta-feira aí, beleza. Depois, gente, descanso, tá? Porque é antipedagógico, a gente fala. É antipedagógico ficar insistindo, tipo, 5 minutos antes da prova tá lendo. Não vai adiantar, tá? Dica: durma bem, tenta dormir bem, tenta comer bem, tenta se divertir. Vai jogar um joguinho, né, online, vai fazer alguma outra coisa, faz um desenho, uma pintura, vai tomar um chimarrãozinho, senta no sol, comer uma bergamota, tá? Mas não foque no Enem agora, tá? Vejam essa aula, quer revisar alguma coisinha na quarta? Beleza. A partir de quarta, fechou, pronto, encerra. Era isso que eu tinha para aprender.